Dando sequência às regras de derivação, técnicas de derivação, já vimos regras da soma, da diferença, da multiplicação por constantes. Vamos ver nessa aula como tratamos de derivadas de produtos e quocientes de funções. Então, começamos com a derivada de um produto. Temos o seguinte teorema. Teorema que é a chamada regra do produto. Se f e g forem duas funções deriváveis em x, então o produto também é uma função derivável em x. E, além disso, nós temos então a fórmula que é a regra do produto. A derivada do produto, derivada de f vezes g, é f vezes derivada da g mais g vezes derivada da f. Então, a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, ou vice-versa, pouco importa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Na outra notação, usando linhas, então fg', né, derivada de f vezes g é f vezes g' mais g vezes f'. Então, primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Essa é a regra do produto. Vamos à demonstração desse resultado. Então, vamos pegar a função produto e vamos derivá-la. Então, a derivada do produto, então, usando a definição, né? Então, é o limite daquele quociente lá, é a função produto em x mais h, menos a função produto em x sobre h, quando h tende a zero. Essa é a definição de derivada de uma função, aplicada à função produto. Então, agora o que nós vamos fazer é nós vamos somar e subtrair o mesmo termo. Eu vou só, aquele termo em vermelho ali vai ser somado e subtraído. É f de x vezes g de x mais h. Então é subtraído primeiro e somado depois, então não altera em nada. Só que agora eu vou agrupar os termos daquele jeito, já colocar g de x mais h em evidência. Então, agrupando os dois primeiros termos e colocando g de x mais h em evidência, fica g de x mais h vezes f de x mais h menos f de x. Depois, agrupando os dois últimos termos e colocando f de x em evidência, eu tenho g de x mais h menos g de x. Tudo isso sobre h. Então, agora eu separo isso numa soma. E o limite da soma é a soma dos limites, se os limites existirem. Então, eu tenho o limite de g de x mais h vezes f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h, mais aquele outro termo ali. Então, usando a regra do limite, né, que é o limite da soma, é a soma dos limites, é isso que eu tenho agora, né? Então, até o momento, então, a derivada do produto pode ser expressa como essa soma de limites. Só que observe o seguinte, que a variável do limite no segundo termo ali é h, tanto no primeiro termo como no segundo termo. Então, aquele termo f de x é uma constante, né, diante da variável independente que é h. Então, o f de x é como uma constante e vai para fora do limite. Então, o segundo limite, a segunda parcela ali, eu coloco f de x lá fora. E agora eu vou observar várias coisas. Primeiro, que a função g ela é uma função diferenciável, né? Função derivável, logo contínua. Então, nós temos um teorema que diz que a função que é derivável ela é contínua em x. E se ela é contínua em x, aquele limite para h tendendo a zero de g de x mais h deve tender a g de x. Então, no limite, aquele primeiro termo ali é g de x. Já o segundo, porque a função é contínua, logo derivável, né? Que é derivável. O segundo termo converge, não abrir aquele limite ali, vai tender para derivada, né? O limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, é a derivada da função f. E aquele outro limite ali é a derivada da função g. Então eu tenho g vezes f' mais f vezes g'. Então a derivada do produto é g vezes f' mais f vezes g', exatamente o que gostaríamos de demonstrar. Então está então demonstrada a fórmula da regra do produto, que a derivada do produto de duas funções f e g é f vezes derivada da g mais g vezes derivada da f. Vamos ver um exemplo então. Vamos pegar a função
y igual a 4x² menos 1 vezes 7x ao cubo mais x. Então temos um produto de dois polinômios, né? Essa função y então é dada por um produto, vamos encontrar a sua derivada. Então tá aí a solução. Primeiro método, vamos resolver esse problema por duas maneiras diferentes. Primeiro, usando a regra do produto diretamente, já que a função y é um produto de duas funções, a função 4x2 menos 1 pela função 7x3 mais x. Então vou chamar de f a função 4x2 menos 1 e g a função 7x3 mais x. Então, e usar a regra do produto que aí está. Então, a derivada da y fica, então, 4x2 menos 1 vezes a derivada de 7x3 mais x, mais 7x3 mais x vezes a derivada de 4x2 menos 1. Então, a derivada agora de 7x3 mais x é 21x2 mais 1. E a derivada de 4x2 menos 1 é 8x. Então, temos ali aquela expressão, fazendo aquele produto, somando, simplificando. 140x na quarta menos 9x2 menos 1. Então, esse é o método 1, usando a regra do produto. Nós podemos usar o segundo método, que consiste em multiplique primeiro aqueles termos e derive depois. Então, multiplicar primeiro e derivar depois, já que y é um produto. Então, eu posso primeiro multiplicar 4x2 menos 1 por 7x3 mais x, né? Algebricamente isso dá 28x na quinta menos 3x na terceira menos x. E agora eu derivo essa expressão. Então a derivada de y é derivada em relação a x de 28x na quinta menos 3x3 menos x. Então derivando termo a termo dá 28 vezes 4, perdão, 28 vezes 5x4, que dá 140x, menos 3 vezes 3, 9x2 menos 1, que é exatamente o resultado que havíamos encontrado anteriormente. Mais um exemplo. Vamos calcular a derivada de s em relação a t, onde s é a função dada pela expressão 1 mais t vezes a raiz quadrada de t. Então tem um produto de duas funções. Eu vou enxergar então a primeira função como f, 1 mais t, e a função g, raiz quadrada de t. Então, a derivada de s em relação a t é a derivada de 1 mais t vezes raiz de t. Então, pela regra do produto, isso dá 1 mais t vezes a derivada da segunda função, que é a raiz de t, mais a primeira função, mais a derivada da segunda função vezes a derivada da primeira. Então, raiz de t vezes a derivada de 1 mais t. Então, agora a derivada da raiz quadrada de t, isso nós já sabemos, já calculamos, né, em diversas ocasiões. Essa derivada pode ser calculada usando a regra da potência, né? Isso aqui dá 1 sobre 2 raiz de t. Então, a derivada da raiz de t, né, calculada assim, né? A derivada da raiz de t, a derivada de t não meio, né, que então, usando a regra da potência, 1 meio, t não meio, menos 1, né, um expoente. Então, fica menos 1 meio, né, que eu posso escrever então como 1 sobre 2 raiz de t. Então essa é a derivada da raiz quadrada de t. Então aquela derivada ali continua, né? Então fica 1 mais t vezes 1 sobre 2 raiz de t, mais raiz de t vezes a derivada de 1 mais t, que é 1. Então, simplificando e somando as frações, então o denominador comum é 2 raiz de t. Então somando as frações eu tenho numerador 1 mais 3t, denominador 2 sobre raiz de t. Vamos à regra do quociente, então, que lida com o quociente, derivada do quociente de duas funções. Então, regra do quociente neste teorema. Então, se f e g forem funções deriváveis em x e a função g, que vai fazer o papel da função do denominador, g de x deve ser diferente de zero no ponto x. Então, a função quociente é derivável em x. E, além disso, vale a fórmula, né? A fórmula para a derivada do quociente. Então, a derivada no quociente, f sobre g, é um quociente cujo denominador é a função denominador g, só que é ao quadrado. No numerador eu tenho a função denominador, que é g, vezes a derivada do numerador, menos o numerador, que é f, vezes a derivada do denominador. Então, eu anoto primeiro que eu não posso trocar a ordem lá no numerador, né? Já que eu tenho um sinal de menos, e f faz o papel do numerador e g faz o papel do denominador. Então essa ordem é importante.
na notação que usa linhas, então f sobre g linha, então a derivada do quociente é um quociente cujo denominador é g ao quadrado de x, né, a função g de x ao quadrado, então no numerador eu tenho gf' menos fg', onde f é o numerador e g é a função denominador. Vamos então à demonstração deste teorema. Então vamos usar a definição para expressar a derivada do quociente f sobre g como um limite, né, de um limite usando a definição, né, aquele limite onde a função agora é a função quociente, a função f menos g. Então no numerador eu vou ter a função quociente em x mais h, ou seja, f de x mais h sobre g de x mais h, menos a função quociente em x, ou seja, f de x sobre g de x. Tudo isso dividido por h e faz o h tender a zero. Então essa é a definição de derivada para a função quociente. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou somar as frações lá no numerador, né? Colocar isso uma expressão só, somando as frações, já colocando no mesmo denominador, apenas um denominador, né? Então eu tenho um limite quando h tende a zero, f de x mais h vezes g de x, menos f de x vezes g de x mais h, sobre h g de x vezes g de x mais h. Agora o que vamos fazer? Nós vamos somar e subtrair. Subtrair e somar uma mesma quantidade no numerador. E essa quantidade é f vezes g. Então, f de x vezes g de x. Então, subtraindo primeiro e somando logo em seguida, não altero em nada. Eu já vou agrupar os dois primeiros termos do numerador e colocar em evidência o fator comum, que é g de x. E depois agrupando os dois últimos termos e colocando em evidência o fator comum f de x, nós temos este limite, então, que expressa a derivada do quociente. Então agora nós vamos separar essa fração em uma soma, uma diferença de duas frações, né? Já preparando primeiro, né, colocando aquele termo, o h, no numerador. Então vou escrever g de vezes f de x mais h menos f de x sobre h, menos f g de x mais h menos g de x sobre h, já preparando esse termo, deixando o denominador g vezes g de x vezes g de x mais h. Então isso eu posso fazer só uma transformação algébrica, já preparando para o cálculo dos limites que eu vou efetuar agora. Então eu tenho um limite de um quociente, esse é o quociente dos limites, e depois no numerador eu vou ter uma constante, que é g de x, vezes um limite, a constante vem para fora, mesmo ocorrendo com f, né? Com f de x, que também é constante perante ao limite, a variável do limite, que é h. Então, usando propriedades dos limites, né, que o limite do quociente é o quociente dos limites, usando a propriedade também do limite da diferença, é a diferença dos limites, e que constantes eu posso colocar para fora, é isso que eu tenho, né, mas agora eu noto no seguinte, que aquele termo ali, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, é a derivada de f. Esse termo existe, já que, por hipótese, função é derivável em x, então isso é f' de x. De forma semelhante, aquele outro termo é a derivada da função g em x, g' de x. Esse termo limite, quando h tende a zero, de g de x mais h, esse limite é g de x porque a função g é contínua, já que ela é derivável em x, né? Então eu posso escrever isso como uma fração cujo numerador é g vezes a derivada da função f menos f vezes a derivada da função g sobre a função g de x elevado ao quadrado. E isso é exatamente a fórmula, essa é exatamente a fórmula que queríamos demonstrar. Então, regra do quociente, dada duas funções f e g deriváveis em x,
f é a função numerador, g é o denominador. O denominador não pode ser zero, né? G de x é diferente de zero, então g é diferente de zero no ponto x. Então, derivada do quociente é um quociente cujo numerador é g vezes f', g vezes derivada f menos f vezes g', f vezes derivada g. Tudo isso dividido pelo denominador, que é a função g de x ao quadrado. Um exemplo, então. Temos a função y, que é um quociente de dois polinômios, né? Polinômios de grau 1, 1 menos 2x sobre x mais 1. Vamos usar a regra do quociente para calcular, então, a derivada de y em relação a x. Então, dy dx igual a derivada em relação a x da função quociente, né? 1 menos 2x sobre x mais 1. Então, vamos usar ali a regra do quociente, onde a função f é a função 1 menos 2x e a função g é a função x mais 1. Então, eu tenho um quociente lá no numerador, eu tenho x mais 1 vezes a derivada do numerador, menos 2x, menos a função numerador, que é 1 menos 2x, vezes a derivada do denominador, que é o x mais 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado. Então, agora eu tenho que calcular essas duas derivadas ali no numerador. São bem simples. Essa primeira derivada é a derivada de 1 menos 2x é menos 2. E a outra derivada é a derivada de x mais 1 é 1. Então, substituindo ali os termos respectivos por menos 2 e 1. Essa expressão que eu tenho, então agora basta simplificar e multiplicar, e simplificar, isso dá menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado. Mais um exemplo, então. Encontre os pontos onde o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x na quarta mais 1 tem tangente horizontal. Então, tangente horizontal significa inclinação da reta tangente igual a zero, né? Que significa, em outras palavras, derivada da função igual a zero. Então, temos que achar os valores de x que anulam a derivada, os pontos onde a derivada é zero. Então, vamos calcular a derivada. A derivada é um quociente de duas funções, de dois polinômios, uma função racional. Então, vamos usar a regra do quociente para calcular então, a derivada da f. Então, f' igual a um quociente onde o numerador é a função denominador, que é x mais 4, vezes a derivada do denominador, menos o numerador x2 menos 1, vezes a derivada do denominador, que é x4 mais 1. Então, essas derivadas que estão ali no numerador são bem simples, né? Essas derivadas, a derivada de x2 menos 1 é 2x, e derivada de x na quarta mais 1 é 4x3 mais 0, ou seja, 4x3. Então, substituindo essas derivadas por esses termos 2x e 4x ao cubo, respectivamente, então f' de x é x na 4 mais 1 vezes 2x, menos x2 menos 1 vezes 4x3, tudo isso sobre x na quarta mais 1 ao quadrado. Então, fazendo aqueles produtos no numerador, né, simplificando, né, fazendo as contas ali. Então, o denominador ficou como estava, x na quarta mais 1 ao quadrado, o numerador, então, menos 2x na quinta mais 4x3 mais 2x. Posso colocar o x em evidência, já vou botar o menos também. Então, fica menos 2x, que também é um fator comum, 2, né? Então, coloquei menos 2x em evidência. Então, fica menos 2x vezes x na quarta menos 2x2 menos 1 sobre x na quarta mais 1, tudo ao quadrado. Então, agora a derivada da função é essa fração. Nós queremos igualar a derivada a zero. Então, uma fração é zero se e somente se o seu numerador é zero. Então, a derivada será zero se e somente se o numerador da fração ali, que é 2x vezes x na quarta menos 2x2 menos 1 é zero. Então, essa é a equação que nós temos que resolver agora. Solução dessa equação nos dará os pontos do gráfico onde a tangente é horizontal, né, os valores de x, né, para os quais a curva tem tangente horizontal.
Então, eu tenho um produto de dois fatores, 2x, e aquele outro fator ali, x na quarta menos 2x2 menos 1. Então, produto igual a zero, um dos dois deve ser zero. Então, x igual a zero já é uma solução, e a outra possibilidade vem de x na quarta menos 2x2 menos 1 igual a zero. Então, temos que resolver essa equação, que é uma equação biquadrada, podemos resolver por Bhaskara, né, e achar as raízes x quadrado. As raízes não são x, e sim x quadrado, já que é uma equação biquadrada, né? X quadrado igual a 1 mais raiz de 2, e x quadrado, ou x quadrado igual a 1 menos raiz de 2. Então usei forma de Bhaskara ali para a variável que é a x quadrado. Mas eu noto que x quadrado é um número, é sempre positivo, né? Uma quantidade maior ou igual a zero, e aquele termo 1 menos raiz de 2 é um número negativo. Então isso é impossível de acontecer, né? X quadrado igual a 1 menos raiz de 2, que é um número negativo, isso é impossível. Então essa possibilidade é descartada. Então eu só tenho uma possibilidade, que é x quadrado igual a 1 mais 2, 1 mais raiz de 2. Logo x é igual a raiz de 1 mais raiz de 2, ou menos a raiz de 1 mais a raiz de 2. Então essas são as três soluções da minha equação, então me dão os valores de x onde o gráfico tem tangente horizontal.